Não está conseguindo estudar? Assistiu a aula, prestou atenção e não conseguiu guardar nenhum conteúdo? Então hoje eu vou trazer para você 3 dicas elaboradas por neurocientistas para que você estude de maneira mais fácil e mais eficaz e para que esses conteúdos fiquem guardados na sua memória. A professora Barbara Oakley, que foi coautora do livro Aprendendo a Aprender, traz uma série de dicas nesse livro para que você possa estudar de maneira eficaz. Vale lembrar que essas dicas foram estudadas e foram testadas por neurocientistas, então elas têm uma eficácia comprovada. A primeira dessas dicas seria a ideia de que o nosso cérebro tem basicamente 2 modos, o modo focado e o modo difuso. Segundo os pesquisadores, é preciso alternar esses 2 modos. Como assim, professora? Por exemplo, vamos supor que você está estudando uma matéria super difícil e aí você fica lá 30, 40, 50 minutos resolvendo aquele problema. Depois que você termina de resolver esse problema, antes de dar prosseguimento aos estudos, vai fazer uma caminhada, vai assistir um vídeo. Para quê? Para você alternar esses 2 modos. O modo focado é quando o cérebro está pensando. O modo difuso é quando o cérebro está relaxado. Então você vai do focado para o difuso para depois voltar para o modo focado. Quando você volta depois de uma caminhada, por exemplo, é muito mais fácil você resolver os problemas ou você compreender aquele conteúdo. A segunda dica é que os neurocientistas perceberam que aprender uma coisa nova cria novas correntes cerebrais. E para que esse conteúdo fique guardado, fique memorizado, é importante nós estimularmos. Então, por exemplo, esses conteúdos devem ser frequentemente revisados. Uma coisa importante que eles falam também nessa etapa que você pode fazer é o seguinte: você estabelece um tempo de estudo, 15, 20, 25 minutos. Você pode até colocar no temporizador ou no cronômetro, pode ser no cronômetro do celular mesmo. Então você fica focado nesses 20, 25 minutos e depois você concede ao seu cérebro alguma recompensa. Por exemplo, você pode sair e assistir um pedaço da sua série, pode sair e brincar um pouquinho com o seu cachorro e depois voltar a estudar por mais um tempo determinado. Isso vai fazer com que esses conteúdos sejam revisados e vai fazer com que essas correntes cerebrais funcionem e fixem o conteúdo na tua memória. A terceira dica seria a ideia de recordar ativamente. Por exemplo, você lê um texto e grifa esse texto. E aí você pensa assim, bom, eu li e grifei, então significa que eu entendi o que é mais importante. E na verdade a gente acaba esquecendo o que a gente praticamente acabou de grifar. Então, o que seria recordar ativamente? Primeiro, enquanto você está estudando esse texto, procura escrever palavras-chave desse texto. Essa é a primeira dica. Segundo, depois que você terminou de ler, tenta ficar um tempo em silêncio, ou você pode fazer isso em voz alta, tá? E relembrar quais são as ideias, os conceitos principais desse texto, logo depois de você ter lido. Esse exercício vai te ajudar a fixar esse conteúdo. E aí não vai ficar aquela coisa que você leu e foi jogada fora, porque você leu e depois esqueceu. Essas 3 dicas são algumas das dicas elaboradas pelos neurocientistas e são dicas que estão no livro Aprendendo a Aprender, caso você queira ler e se aprofundar mais nesse assunto. Vale dizer que essas dicas, com toda certeza, vão te ajudar a estudar de maneira mais simples e mais eficaz. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!